Olá, pessoal, bom dia. Que bom saber que está todo mundo aí tentando acessar os cadernos pedagógicos, que foram preparados com muito carinho, né? Vocês já estão aí resolvendo as atividades, fazendo as leituras, então tem percebido o carinho que os professores tiveram na preparação desses materiais, né? Reitero novamente os nossos agradecimentos aos professores que aceitaram o desafio de preparar em um mês esse material todo. Eu vou apresentar para vocês agora a organização dessa etapa. Então, eu já mandei alguns áudios e tudo mais, agora vamos visualizar como que está a organização, né, dessa sétima etapa. Então, num primeiro momento, já agradecer para vocês, né, pela participação. Então, os professores têm percebido a participação, as perguntas lá nos grupos, e é muito importante que vocês participem mesmo. É claro que o material foi preparado pensando numa conversa ao pé da orelha. É como se o professor estivesse falando com vocês, essa foi a orientação da coordenação e da direção no sentido da preparação do material. Então, nós vamos, aos poucos aí, ajustando, né? É claro que às vezes surgem as dúvidas e para isso vocês têm aí os grupos, né? Alguns estão pegando o material lá do e-mail, achou mais fácil, porque daí já baixa direto no notebook, outros estão no celular mesmo, então já baixou o caderno pedagógico do celular, abriu pelo celular, outros têm o web WhatsApp, né? Então você consegue também sincronizar o WhatsApp no celular e no computador, e daí você consegue baixar os arquivos. Então são as várias estratégias que nós vamos acabar utilizando, porque isso também é novo para nós, né? Mesmo os professores que trabalharam com os demais semestres remotos dos cursos regulares, estão aprendendo um pouquinho com a nossa experiência agora. Vocês têm aí na apresentação, então, né, o nosso período, que vai do dia 30 do 11 até dia 9 de janeiro de 2021. Eu apresento para vocês aí o caderno pedagógico da área de ciências, matemáticas e da natureza, né? A capa do caderno. Essa mandala foi produzida a partir dos grafismos que vocês enviaram. A professora Judite de Artes fez essa composição e aí está o resultado, né, do trabalho coletivo. Muito obrigado, professora Judite. E o pessoal das ciências, matemáticas e da natureza, nesta primeira semana, nesse primeiro módulo aí do curso, estará estudando especificamente essas 4 unidades, né? O professor Malheiro separou essas 4 unidades: etnobiologia, etnobotânica, etnozoologia e etnoecologia. Pessoal das ciências matemáticas e da natureza, então, terá ainda, né, nas próximas semanas, etnomatemática e ensino com o professor João, professor Joãozinho e a professora Dailton. Depois, etnociências e ensino com a professora Jussara. Aí nós teremos o recesso, todos nós faremos um recesso do dia 20 de dezembro até dia 3 de janeiro. Então, nesse período vai ser para dar um descanso, depois nós retornaremos para o último módulo com o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. Neste semestre, então, o professor Adailton estará com o pessoal das ciências matemáticas e da natureza. A outra área de habilitação, né, as ciências sociais. Então, nós temos aí o professor Carlos Ednei, ele separou também 4 unidades. Na primeira vai discutir alimentação, na segunda cultura, na terceira o corpo e ciências e tecnologias, sempre pensando na questão do etnoconhecimento. Então, o etnoconhecimento vai perpassar todas as áreas de habilitação aí. Então,
o curso de licenciatura, dividido nas suas várias habilitações, discutirá o etnoconhecimento, que nós já tínhamos definido lá antes, né, na primeira etapa, que nós discutiríamos etnoconhecimento na segunda etapa de 2020 e participaríamos lá do evento em Cáceres. Infelizmente, não foi possível, né, devido à pandemia. Também aqui há uma organização, né, quais serão os componentes curriculares da área de Ciências Sociais. Então, nessa primeira semana, professor Carlos Ednei, com História, Historiografia e Etnoconhecimento. Na outra semana que vem, Metodologia do Ensino de História, com a professora Marli. Depois, Filosofia da Educação Intercultural e Etnoconhecimentos, com o professor Neudir. Recesso do dia 20 de dezembro até 3 de janeiro de 2021. E aí voltamos com o trabalho de conclusão de curso. A professora Regiane Custódio estará responsável pelo TCC das Ciências Sociais. Por fim, mas não menos importante, né, nós temos aí Línguas, Artes e Literaturas. A professora Lilian, então, volta, agora só para o pessoal da linguagem, né, de Línguas, Artes e Literaturas, e ela selecionou 3 unidades. Na primeira, linguagem, algumas reflexões. A segunda, linguagem e língua, fazendo essa reflexão. E, por fim, oralidade escrita e as relações com o ensino. E também, é claro, sempre relacionando essa questão dos etnoconhecimentos, o trabalho lá em sala de aula e assim por diante. Como que o curso, então, está organizado aí? Esse primeiro componente, Introdução aos Estudos da Linguagem, nesta semana. Semana que vem, Gramática, Texto e Ensino, professora Mônica, eu estarei lá também. Depois, na terceira semana, Artes e Educação Intercultural, com a professora Judite, a produtora lá da Mandala. Eu nem mostrei direito, né, mas cada capa trouxe uma mandala diferente, ok? Todas elas, composição da professora Judite a partir dos grafismos que vocês enviaram. Então, nós queremos que vocês se reconheçam também na produção dessas capas. Recesso do dia 20 de dezembro até dia 3 de janeiro, e voltamos para a última semana com trabalho de conclusão de curso. Para as 3 áreas, nós vamos dar algumas dicas. É claro que nós já temos falado o tempo todo, o material foi preparado para que vocês façam leitura, né? Então, o tempo todo, a primeira dica é leitura, leitura, leitura. Eu até disse em um áudio que era para vocês pensarem como se estivessem em barra. Então, destinassem esse tempo para fazer a leitura, para tirar as dúvidas, né? E aí, já que a leitura, talvez vocês sintam falta de um dicionário, tenham dúvida numa palavra. Para quem tem a conexão à internet, nós vamos sugerir os dicionários online, ok? Então, os dicionários que estão disponíveis, que são gratuitos, que você consegue consultar pela internet, para os que têm acesso, ok? A pretensão é que tivesse chegado o material impresso. Infelizmente, o material não chegou, né? Então, o nosso primeiro pensamento é que vocês estariam com o material e utilizariam os meios eletrônicos para fazer essas buscas e assim por diante. Nem por isso nós vamos deixar, né, de fazer essas indicações de consulta. Para quem tem acesso, pode consultar. Então, não tenha medo, não tenha vergonha de perguntar. Então, se houver dúvida, se houver sugestão, se você quiser fazer um apontamento, utilize lá o grupo de WhatsApp. Então, todos os 3 grupos das 3 áreas estão ativos, os professores estão lá, né? Claro que alguns ainda estão lendo o material, não surgiram dúvidas. O pessoal da linguagem já se organizou de maneira diferente, então já estão resolvendo as atividades, então há uma interação um pouquinho maior lá, mas não tenham medo de usar os meios digitais, os grupos de WhatsApp, usar o e-mail, fazer contato com o professor e com os colegas, ok? E não precisa dizer para o professor, quero fazer uma pergunta. Não, já pode fazer uma pergunta, né? Nós não temos agora mais aquele espaço físico limitado da sala de aula, que tem de falar um por vez e tudo mais. No grupo, você pode já dizer, professor, tem uma pergunta, e já fazer a pergunta. Assim que o professor puder, ou a professora puder,
vai responder a pergunta que pode ser a dúvida de outras pessoas também, né? Então, essa interação, ela é muito mais fluida, né? Em que sentido? Você pode fazer a pergunta, depois a professora vai responder. Ou, se um colega fez a pergunta e você queira talvez responder também, é para interação mesmo. O grupo é para interação, né? E você faz o seu tempo, ok? Então, alguns disseram, eu não vou poder fazer em tal horário que eu tenho uma atividade. Depois você continua, ok? Então, compromisso de vocês agora. Muita responsabilidade, né? E nós estamos solicitando que vocês registrem também as reações de vocês em relação ao material. Então, alguns já têm dito lá, nossa, gostei disso, olha, isso foi legal, né? O material está bacana e assim por diante. Então, nós queremos que vocês também façam esses registros, pensem nisso, né? Reflitam sobre isso. E essa situação de ensino remoto, como que está sendo para vocês? O pessoal da linguagem vai fazer o caderno de memória, cada um vai fazer a memória da semana. Nessa primeira semana com a professora Lilian, na próxima semana comigo e com a Mônica, na outra semana com a professora Judite, e por fim lá com a professora Regiane. Então nós vamos ter esse histórico, né, de como foi estudar durante a pandemia, quais foram as reações. E pode também fazer registros anteriores, né? A preocupação, alguns estavam preocupados de que não houvesse, né, a realização da etapa e assim por diante. Então, vocês vão poder registrar essas reações, ok? Por fim, eu vou deixar, então, aqui 3 dicionários. Os 2 primeiros são os que nós mais utilizamos, né? Eu vou colocar depois também nos grupos. E desejar para vocês bons estudos, continuem estudando, continuem interagindo, né? No papel de coordenador, daqui a pouquinho, eu vou fazer um contato individual para ver como que está, eu tenho acompanhado lá os grupos, né? Tentando não interferir tanto, porque é o trabalho do professor, agora de cada professor e professora, mas é só para dizer que, apesar de distantes, nós estamos ligadinhos em vocês, nós estamos aqui à disposição, tá bom? A equipe FAIND está à disposição. Então, nós temos aí Márcia, a professora Mônica teve de ir a Cáceres, mas vocês viram o empenho dela em conseguir todos os meios para que a etapa fosse efetivada, ok? Então, nossos agradecimentos aos professores, à direção, né? A Valdiné, que é uma companheira na coordenação dos cursos, sempre está auxiliando. Então, nós temos de agradecer também os meios que a universidade tem nos destinado. Então, tanto a coordenação do campus, quanto a reitoria também, possibilitando que nós pudéssemos realizar a etapa, ok? O material impresso, assim que estiver pronto, vai ser enviado para as aldeias, para cada um, para cada uma, juntamente com o kit que a professora Mônica preparou. Então, não precisa, reitero, né, não precisa imprimir o material. Alguns ficaram preocupados, imprimiram, tudo bem que gostam de ler muito mais o impresso, a tela, né, mas não seria necessário. E vamos torcer para que na 8ª etapa o material chegue antes. Nós estamos nos preparando para isso, tá bom? Até mais e nos vemos assim que tudo isso estiver resolvido. Esperamos que o quanto antes. Saudades de vocês, viu? Até mais e continue estudando. E aí demora para interromper a gravação, né? Mas tudo bem, faz parte. Fica grande o vídeo, mas vai.